Seiya é um sujeito patético, super protetor e esquisito que foi invocado para salvar o mundo, mas ele começa a fazer flexões e a irritar todas as deusas. Agora, todas elas cobiçam sua Excalibur, e ele se tornou o herói mais forte, derrotando o Rei Demônio. Tudo isso começa 100 anos depois, quando saltamos para o Reino Divino, um lugar repleto de deuses e deusas. Uma enorme cerimônia está acontecendo lá para escolher qual divindade ficará encarregada de salvar um dos muitos mundos espalhados pelo multiverso. Eis o problema que esses mundos continuam enfrentando. De tempos em tempos, um Lorde Demônio surge, cujo único objetivo é dominar e, por fim, aniquilar aquele mundo. Para impedir isso, cada mundo recebe uma divindade específica designada a ele. O trabalho dessa divindade é invocar um herói humano, guiá-lo e garantir que o mundo sobreviva. Cada mundo também possui uma classificação de dificuldade para o quão difícil é salvá-lo, e o nível mais alto e punitivo é o Rank S. Voltando à cerimônia. A divindade escolhida desta vez é Restart, ou Rista para abreviar, a deusa da cura. Ela é uma loira fofa, com uma aura amigável, mas ainda bem nova nisso. Nasceu no Reino Divino há cerca de 1 século, o que a torna jovem para os padrões divinos, e salvou apenas 5 mundos até agora. Muitos deuses mais velhos e experientes salvaram bem mais. Para tornar tudo mais difícil, o mundo que ela sorteou é de Rank S. Tradução: as chances não estão a seu favor, e ela sabe disso. O nervosismo bate forte, Rista começa a trabalhar. Ela abre os registros para procurar um candidato a herói, focando em pessoas do Japão. Por que o Japão? Porque histórias sobre ser transportado para outro mundo são comuns lá. Então heróis japoneses geralmente entendem a situação mais rápido e não entram em pânico. Ela precisa de alguém verdadeiramente forte, com um potencial insano, um poder imenso, o pacote completo. Ela passa horas rolando, filtrando e comparando estatísticas, mas nada parece perfeito. Justo quando ela está prestes a desistir, ela escorrega, cai da cadeira e causa uma cena barulhenta. Na confusão, um perfil chama sua atenção. Embora este candidato ainda esteja apenas no nível 1, suas especificações e números brutos são absurdamente altos, fora do comum de tão bons. Parece a escolha perfeita. Ela não perde um segundo. Rista inicia a invocação e traz o candidato para o Reino Divino. O rapaz que aparece é bonito e calmo. E seu nome é Seiya. No momento em que o vê, Rista fica um pouco encantada. Ele é exatamente o tipo de herói que se imaginaria em uma história. Sua imaginação divaga por um segundo, mas ela rapidamente a reprime. Deuses e humanos não podem ter um relacionamento, e ela sabe disso. Então ela se concentra, apresenta-se como a deusa que o chamou ali e explica a missão. Ele precisa salvar o mundo de Geobrand, derrotando seu Lorde Demônio. Rista espera choque ou no mínimo um "Uau, uma deusa", uma energia assim. Em vez disso, Seiya mal reage. Ele está quase entediado, chamando-a de estranha, o que a ofende. Ela está pronta para retrucar, mas lembra a si mesma que é divina e não deve discutir com mortais. Ela engole a irritação e mantém a postura profissional. Seiya a interrompe com uma pergunta direta. Se ela é realmente uma deusa, por que precisa de um humano? O próprio poder dela não seria mais do que suficiente para consertar um único mundo? Rista explica a regra que rege tudo. Os deuses criaram incontáveis mundos para que os humanos pudessem crescer por conta própria. Assim, as divindades não têm permissão para interferir diretamente nos reinos humanos. É por isso que apenas um herói humano pode realmente salvar o mundo humano. Ela e os outros deuses podem apenas apoiar. Mas eles não podem intervir e lutar. Depois de um tempo de idas e vindas, Rista pede a ele para mostrar suas estatísticas para que possam planejar. Em vez de dizer status, Seiya diz propriedades. Ele acrescenta que pode verificar e confirmar qualquer informação que ela tenha sobre ele, o que é uma exibição estranha, mas mostra que ele é cauteloso e metódico. Rista implora para que ele apenas use status como normal. Ele finalmente o faz e os números batem. Ele é um tipo de herói em 1 milhão, com potencial para derrotar o Lorde Demônio em Geobrand. A próxima pergunta de Seiya é muito específica. O que acontece se ele morrer lá? Rista responde diretamente. Se ele cair naquele mundo, ele simplesmente retornará ao lugar de onde veio. Nenhuma morte permanente. Mesmo com essa rede de segurança, ele ainda não está totalmente convencido. Para criar impulso e dissipar dúvidas, Rista abre um portal que leva direto a Geobrand e pede a ele para ir com ela. Ele recusa. Diz que ir para um mundo tão perigoso agora é uma má ideia, especialmente porque ela já lhe disse que os deuses não podem intervir se as coisas derem errado. Rista continua insistindo. Depois de muita persistência, ele concorda com uma condição. Ela se prepara, pensando que ele está prestes a exigir algo absurdo. Em vez disso, ele tira a camisa e imediatamente começa a treinar. Sem brincadeiras, sem demora, flexões, exercícios, tudo. Ele está focado em elevar seu nível básico e se preparar para o combate real. É aí que Rista se dá conta. Ela perdeu uma linha crítica em seu arquivo. A personalidade de Seiya é extrema, ele é impossivelmente cauteloso. Ele não dá um passo até ter certeza de que está pronto. Com essa percepção, ela desiste da ideia do portal e o deixa trabalhar. Mais tarde, Rista encontra a deusa do selo, Arya Doa, ou Arya para abreviar.
Hista desabafa sobre como Seiya ainda não quer pôr os pés no mundo e só quer treinar. Geralmente, os heróis se lançam na aventura e sobem de nível rapidamente. Arya, no entanto, diz a ela que ser cuidadoso é inteligente, especialmente com Gabran sendo Rank S. Hista argumenta que acumular experiência lutando contra monstros é um uso melhor do tempo do que se esconder em um quarto. Arya explica uma vantagem chave do reino divino. O tempo aqui se move mais devagar do que nos mundos humanos, então não há necessidade de pressa. Então ela dá conselhos práticos. Deixe Seiya confortável. Prepare um banho, um chuveiro, uma cama adequada. Ele terá um desempenho melhor se for bem cuidado. E mais uma dica, trate-o como um amigo, não como uma deusa distante falando de cima das nuvens. Levando isso a sério, Hista corre de volta com uma bandeja de comida para Seiya. Ele se recusa a tocar, não confia nela ainda e diz que pode estar envenenado. Para provar que é seguro, ele insiste que ela coma primeiro. Ela o faz, e isso quebra o impasse. Depois disso, ela arranja tudo o que Arya sugeriu. Um chuveiro funcionando, um banho adequado e uma pequena cama para que ele possa realmente descansar. Ela também estabelece uma rotina, deixará as refeições à porta dele 3 vezes ao dia. Hista tenta incentivá-lo um pouco, dizendo que sua rotina de exercícios não aumentará diretamente seu nível de aptidão física da mesma forma que a luta faria. Ainda assim, ela adiciona um pequeno sistema para manter as coisas coordenadas. Ela lhe dá um sino para tocar sempre que ele terminar um bloco de treinamento, para que ela saiba em que estágio ele está. Seiya olha para o sino como se fosse uma armadilha e até se pergunta se é uma bomba. Essa acusação leva a Hista ao limite. Ela sai furiosa, dizendo a si mesma que ele desistirá dessa fase de treinamento teimoso e pedirá sua ajuda em 2 ou 3 dias. 4 dias se passam. Seiya ainda está nisso, treinamento rigoroso e sem parar. Hista começa a se preocupar que ele possa ter realmente desmaiado lá dentro. Mas uma coisa a mantém calma. As refeições que ela deixa continuam desaparecendo. Ele está comendo, o que significa que está vivo. Então ela espera. 1 semana se passa. Então Ding. Seiya finalmente toca o sino. Hista corre, vibrando de esperança, e a porta se abre para uma surpresa chocante. O rapaz agora parece esculpido em pedra, construído como um campeão de MMA virando Super Saiyajin. Ela pergunta como foi o treinamento intenso e Seiya calmamente mostra seus números. Em apenas 7 dias de treino ininterrupto, ele saltou do nível 1 para o nível 15, adquiriu algumas habilidades raras e aprimorou cada estatística que pôde. Ainda assim, porque ele é Seiya, a própria definição humana de super preparado, ele diz que ainda não está satisfeito e quer levar suas estatísticas ao limite. Hista está chocada, mas no fim das contas, eles estão finalmente prontos para seguir. Antes de partirem, Seiya adota um lema pessoal, seu pequeno interruptor mental para o modo de batalha. Pronto, perfeitamente. Com isso, Hista abre o caminho e eles entram em Djeabrand. Primeira parada, a cidade de Edona. O objetivo número 1 é simples, equipar-se. Enquanto caminham, Hista recebe uma aula intensiva sobre a visão de mundo de Seiya. Ele não confia em ninguém, espera armadilhas em todo lugar e presume que os inimigos estão escondidos à vista de todos. Ela continua dizendo a ele que está sendo dramático, mas a bronca não faz efeito. Eles encontram uma criança chamada Mina pelo caminho. Ela claramente gosta de Seiya, mas ele mal reage. Hista pergunta a ela por direções para uma boa loja de armas. Chegando lá, ela entrega dinheiro a Seiya e diz para ele escolher uma armadura, o que acaba com Hista escolhendo de qualquer forma, porque ele não se decide. Então ele solta a bomba. Ele quer 3 conjuntos completos de armadura, não apenas um. Além disso, ele compra uma pilha de bombas de fumaça e sacos de ervas medicinais apenas por precaução. Hista chama de exagero, Seiya chama de padrão. Em seguida, ele pergunta a Hista onde podem encontrar monstros para lutar. Ela explica que Edona é basicamente uma cidade tutorial para novos heróis. Apenas criaturas de baixo nível surgem por perto. Ele semicerra os olhos diante dessa afirmação. Nina intervém para apoiar Hista. Esta área é segura o suficiente para que eu possa ir à próxima cidade e nada acontecerá. Se algo aparecer, serão apenas slimes, pequenas bolhas azuis de gosma. Seiya ainda não está convencido. Para acalmá-lo, Nina timidamente oferece um amuleto de proteção que ela mesma fez. Ele hesita com os olhos semicerrados, como se pudesse estar amaldiçoado. Hista o incentiva a aceitar educadamente, para que a garota não se sinta magoada. Um momento depois, o pai de Nina chega para levá-la para casa, e os dois partem. Com as direções em mãos, Hista e Seiya vão caçar. O primeiro encontro é, claro, um slime. Seiya murmura que ele pode ser de um nível mais alto do que parece. Hista rebate que slimes são basicamente o degrau mais baixo, qualquer um pode vencê-los. Seiya se move primeiro, um corte preciso, e bum! A coisa detona como uma mini-mina desaparecendo em uma explosão violenta. A maioria das pessoas pararia por aí, Seiya não. Ele continua cortando o ar com um golpe de fenda atômica. Em seguida, complementa com o feitiço de fogo. Fogo do inferno, transformando o chão em vidro derretido, apenas para garantir que nenhuma única célula daquele slime permaneça. Hista grita com ele por desperdiçar recursos, e diz que ele deveria ter usado scan para verificar as estatísticas primeiro. Seiya responde que ele fez o scan antes de atacar. A leitura dizia que era de baixo nível e fraco, mas ele ainda não confia nesses números. Na cabeça dele, dados ruins podem te matar. É quando os sentidos de Hista disparam, uma pressão hostil e pesada se aproxima.
ela a reconhece instantaneamente. Máquina Caos, uma das 4 rainhas celestiais do Lorde Demônio, está por perto. O Lorde Demônio sentiu a onda da invocação de Seiya e enviou uma tenente de elite para emboscar o herói novato onde monstros de baixo nível surgem. Ela estava esperando que eles aparecessem. Rista congela, sem saber o que fazer. Ela lança um scan e quase o deixa cair. Caos aparece como nível 66, isso está muito além do que eles deveriam estar enfrentando agora. Ela se vira para Seiya em busca de um plano, mas ele já está fugindo. Rista o persegue, repreendendo-o por abandoná-la. Enquanto isso, Caos ri e avança, sedenta pela morte. Bem quando estão prestes a ser pegos, Seiya joga bombas de fumaça no chão, embaçando o campo e quebrando a linha de visão. Ele decide, precisam recuar para o reino divino. Rista inicia o portal. Caos avança. Seiya dispara uma labareda para bloquear a visão dela por um segundo. Na confusão, Rista tropeça na mochila dele e colide com ele. E assim eles caem juntos pelo portal. Salvos por um Tris, Seiya toma a decisão. Mais treinamento, mais níveis, sem atalhos. Ele expulsa Rista do quarto e diz para ela não o incomodar a menos que ele toque o sino. 4 dias seguidos se passam sem contato. Rista não aguenta o suspense. Ela usa uma bola de cristal para verificar a dona e vê um pesadelo. Caos invadiu a cidade e está atacando os civis. Sentindo o olhar, Caos olha diretamente para a visão de clarividência e entrega uma mensagem. Se o herói não aparecer, ela matará uma pessoa a cada 10 minutos. Então ela prova que está falando sério, tirando uma vida na hora. Rista corre para vê-lo e implora para que ele vá imediatamente. Ele diz que não está pronto. Ele pergunta a proporção exata de tempo entre os mundos. Rista calcula. A cada 10 minutos em Gelbrand equivalem a 16 horas no Reino Divino. Seiya acena com a cabeça. Nesse caso, ainda há tempo suficiente para se fortalecer. Ele retorna ao treinamento intenso. Rista tenta novamente empurrá-lo para fora, mas Caos anuncia seu próximo alvo, o pai de Nina. Rista não aguenta mais assistir. Ela quer ir ajudar. Seiya a impede. Ele diz que atacar meio preparado é a maneira mais rápida de fazer com que todos morram. Rista argumenta com veemência. Eles precisam de ajuda externa. Ela pode mantê-lo vivo com cura. E se ele morrer lá, ele simplesmente retornará aqui e não perde nada. Os cidadãos de Adona não têm esse luxo. Ela também o repreende por agir friamente com a garota que lhe deu um amuleto de proteção de coração. Seiya retruca que o próprio amuleto pode ter sido como Caos os rastreou. Essa fala irrita Rista. Ela odeia ter invocado alguém tão emocionalmente insensível. Mesmo assim, Seiya expõe sua lógica central. Se ele morrer, a cidade e, eventualmente, o mundo inteiro cairão com ele. O único caminho que faz sentido é subir de nível até que as chances se curvem a seu favor. Então, finalmente, ele diz as palavras que Rista estava implorando para ouvir. Ele está pronto. Rista verifica sua tela de status. Ele subiu do nível 15 para o nível 21 nesta curta janela de tempo e suas estatísticas dispararam novamente. No papel, Caos ainda aparece como de nível mais alto. Mas com a construção otimizada de Seiya, habilidades acumuladas, itens e planejamento, ele agora tem uma chance real. Rista concorda que este é o momento. Seiya aciona um interruptor mental. Pronto, perfeitamente. Rista começa a abrir um portal que os deixaria bem na frente de Caos, mas Seiya a golpeia levemente na cabeça para impedi-la. Não ali, seu movimento implica. Se Caos os vir chegando, ela poderia usar o pai de Nina como escudo ou matá-lo instantaneamente. Mais tarde, Caos está prestes a derrubar o pai de Nina quando de repente sente Seiya. Seiya dispara uma poderosa lâmina de vento e impede o ataque dela. Rista fica chocada porque este é um novo movimento que ela não sabia que ele havia aprendido. Depois que o civil está seguro, Seiya avança para enfrentar Caos. Caos verifica seu status, vê que ele subiu de nível e decide ir com tudo. Ela o persegue em alta velocidade, exibindo sua força e habilidade. Quando ela percebe que Seiya está acompanhando, ela se esforça ainda mais. Então ela se apunhala com sua própria espada, e uma enorme besta irrompe de seu corpo. O monstro atinge Seiya com força, e parece que ele está acabado. Mas ele firma sua postura e bloqueia o golpe com maestria. Rista tenta ler o nível de Seiya, pois, com base no que ela pensava serem seus números, ele não deveria ser capaz de bloquear aquilo. Seu scan falha porque Seiya está escondendo seus dados com uma habilidade chamada Fake Out. Ela força a passagem pela cobertura e finalmente vê os números reais. Seiya está no nível 37, com estatísticas fortes e muitas habilidades. Ela percebe que ele tem usado Fake Out desde seu primeiro treinamento. Ela também entende que no primeiro encontro com o Caos, ele já poderia tê-la vencido facilmente, mas escolheu não finalizá-la até ter certeza absoluta de que poderia superar o poder dela. Mais uma vez, ele está sendo extremamente cauteloso de propósito. Com sua confiança estabelecida, Seiya encerra a luta rapidamente. Ele avança e desfere um golpe de espada rápido e pesado que derrota o demônio.
A cidade está salva, e todos que assistiram o elogiam. O prefeito os convida para uma festa em agradecimento, mas, como de costume, as coisas tomam um rumo inesperado. Para ter certeza de que Caos realmente se foi, Seiya reúne cada pedaço restante de seu corpo e lança um fluxo de bolas de fogo. Ele acredita que há uma chance real de ela se regenerar, então continua a explodir até que nada mais reste. A limpeza funciona, mas queima uma grande parte da cidade. Depois, o prefeito em lágrimas pede que eles partam e nunca mais voltem. Apenas Nina e seu pai agradecem a Seiya por salvá-los. O pai de Nina oferece algum dinheiro, mas Seiya educadamente pede todo o dinheiro que ele tem, porque a primeira quantia não é suficiente. Rista se desculpa pela situação e Nina acena em despedida. Na saída, Seiya deixa cair o amuleto de proteção de Nina, pega-o e diz que pode ser um item amaldiçoado que atrai monstros. Para ele, isso ajuda, porque os inimigos virão até ele, então não precisará procurá-los. Rista sabe que seus próprios pensamentos não estão se alinhando bem, mas ela se permite considerar que Seiya pode ter um lado mais suave por baixo. Rista pensa que eles estão indo para a próxima cidade, mas Seiya diz a ela para abrir um portal de volta para o Reino Divino, para que ele possa continuar treinando. Rista desiste de discutir e concorda. Depois disso, Rista vai novamente à área e reclama dos constantes treinos de Seiya. Ela diz que salvar um mundo marcado como SS é extremamente difícil, e também admite que quer se tornar uma deusa de alto escalão como Arya. Arya diz a ela para não a tratar como um modelo. Embora Arya tenha salvado 300 mundos, houve um mundo de rank B que ela falhou em resgatar. Aquele caso deveria ser simples, mas seu erro o arruinou, e isso ainda a incomoda. A conversa delas é interrompida quando Seiya irrompe no quarto procurando por Rista. Arya se assusta e Rista sente uma pontada rápida de ciúmes, pensando que Arya poderia gostar dele. Arya calmamente se apresenta e pergunta por que ele veio. Seiya diz que foi além de apenas flexões e agachamentos para subir de nível. Rista fica feliz porque parece que ele se concentrará mais em lutar, mas ele ainda acha o risco alto. Ele pede a Rista para fazer equipamentos de ginástica para ele, mas ela recusa e explica que equipamentos de treino não aumentarão seu nível para sempre e atingirão um limite. Arya sugere uma rota diferente, obter a ajuda de um deus que luta. Eles o levam a Cerseus, a Lâmina Divina, um mestre espadachim que treina o tempo todo. A pedido de Arya, Cerseus concorda em treinar Seiya e avisa que seu regime é rigoroso. Seiya responde sem rodeios que não permitirá que Cerseus desista no meio do caminho. Então, eles começam o cronograma difícil. No primeiro dia, na sala de jantar, Rista pergunta a Cerseus como está indo. Ele diz que Seiya está indo bem, embora Seiya ainda não consiga acompanhá-lo. No segundo dia, Rista encontra Cerseus novamente e o vê mais tenso. Quando ela pergunta sobre o treinamento, ele responde com raiva. Ele diz que o poder de Seiya aumentou novamente e acrescenta que se usasse todas as suas habilidades, venceria Seiya facilmente. Isso surpreende Rista, porque significa que, sob os limites atuais, Seiya basicamente já venceu Cerseus. No terceiro dia, ela encontra Cerseus sentado sozinho em um canto da área de jantar, claramente chateado. Ele diz que o treinamento não está indo como ele queria, e se afasta com um olhar abalado. No quarto dia, Rista traz comida para compartilhar com Cerseus, mas não o encontra no corredor. Na cozinha, ela o descobre escondido, aterrorizado. Ele explica que está evitando Seiya porque tem medo dele. Seiya o tem treinado dia e noite, sem pausas. Embora Seiya já o tenha superado, ele ainda quer continuar treinando. Nesse exato momento, Seiya os encontra e vem buscar Cerseus para mais trabalho. Cerseus recusa, jura que nunca mais ensinará treinamento de espada e joga sua espada no mar. Arya aparece e diz a Rista que a grande deusa Star quer vê-la. Rista parte e o pobre Cerseus é deixado para lidar com Seiya. Diante de Star, Rista explica que Cerseus desistiu e não tocará mais em uma espada. Star diz que Cerseus costumava ser humano, com um coração fraco. Alguns humanos podem renascer como deuses. Eles perdem suas memórias, mas sentimentos fortes dentro da alma não desaparecem completamente. O treinamento rigoroso de Seiya provavelmente trouxe de volta aquelas velhas emoções. Então Star dá a próxima tarefa. Sua clarividência mostra o exército do Lorde Demônio se movendo em direção à cidade de Sammo. Rista e Seiya devem ir para lá, e encontrarão aliados naquela cidade que podem ajudá-los a continuar avançando para salvar o mundo. Mais tarde, Rista vai procurar Seiya, totalmente decidida a convencê-lo a ir com ela. Quando ela o encontra, ele está no meio de uma surra em Cerseus, que já parece quebrado. Felizmente, Seiya está realmente pronto para partir desta vez. Ele solta sua frase de efeito usual e concorda em ir. O pobre Cerseus é deixado tremendo. Eles chegam à cidade de Samuel e veem uma cena sombria. Pessoas correm por toda parte porque um enorme exército de mortos-vivos está se aproximando. Seiya pergunta a Rista a maneira adequada de lidar com os mortos-vivos.
Ela explica que há duas opções confiáveis, água benta e fogo. Eles vão a uma loja para se abastecer. Seiya tenta comprar 100 garrafas de água benta, mas o lojista recusa. Não há estoque suficiente, então a situação quase vira uma briga. Hista intervém e acalma a situação, e eles saem com apenas 10 garrafas. Seguindo a orientação de Ishtar, eles vão à igreja da cidade para encontrar novos aliados, embora Seiya demonstre zero interesse. Lá dentro, um padre, uma freira e 2 jovens de sangue de dragão os recebem. Os jovens carregam com orgulho o sangue dos dragões. Bem no meio das apresentações, Seiya de repente espirra água benta no padre. Hista o repreende, então a pele do padre começa a descascar, revelando-o como um espião morto-vivo enviado por Deathmugler, um dos 4 reis celestiais do Lorde Demônio. Os 2 aliados se preparam para lutar, mas Seiya age primeiro. Com um golpe rápido e ofuscante, ele derruba o infiltrado antes que qualquer outra pessoa possa reagir. Hista pergunta como ele descobriu que o padre era um morto-vivo. Seiya diz que usou pura lógica. O padre parecia o mais velho do grupo e seria o mais propenso a morrer primeiro. Então, testá-lo com água benta era a verificação mais segura. Ele também admite que fez isso porque sentiu vontade e teve sorte. Antes que pudessem dizer mais, outro morto-vivo irrompe e anuncia que mais de 10.000 mortos-vivos estão marchando sobre a cidade para aniquilá-la. Na manhã seguinte, Seiya decide eliminar o intruso de vez. Hista, adivinhando o que ele está prestes a fazer, puxa todos para fora da igreja. Momentos depois, Seiya incinera o edifício inteiro com um enorme feitiço de chamas. A freira desmaia do choque. Depois que a fumaça se dissipa, 2 moradores se apresentam para se introduzir. Mesh, um jovem guerreiro, e Ilulu, uma pequena maga. Seiya derrama água benta em ambos como um teste de segurança. Eles estão bem. Ele verifica suas estatísticas, diz que seus níveis são muito baixos para ajudar e afirma que eles nem sequer sentiram o padre morto-vivo, então só vão atrasar as coisas. Mesh se irrita, pronto para desafiá-lo, mas soldados correm para dentro após ouvir a explosão. A freira defende Seiya, explicando que a explosão veio do padre zumbi, e avisa que o exército de mortos-vivos está quase aqui. Ela diz aos soldados que uma deusa e um herói, Hista e Seiya, estão presentes para proteger a cidade. As tropas se curvam e pedem ajuda contra o exército. Seiya aproveita o momento para perguntar sobre uma recompensa. O capitão deles diz que o Império pagará bem se salvarem a todos. Seiya afirma que lidará com cada morto-vivo sozinho e não precisa de apoio. Ele ordena a Mesh, Ilulu e aos soldados que fiquem para trás e protejam os cidadãos. O jovem guerreiro não gosta disso e se afasta em vez de seguir as ordens. Seiya sobe aos céus em direção à horda de mortos-vivos usando sua habilidade de voo. Antes de partir, ele diz a Hista para esperá-lo no final porque não precisará dela. Irritada, Hista acessa uma ordem divina que permite aos deuses se fortalecerem para ajudar heróis. Ela ativa seu próprio voo, brotando asas de anjo e tenta alcançá-lo, mas por mais que se esforce, não consegue diminuir a distância e rapidamente se esgota. Vendo sua dificuldade, Seiya volta, a agarra e a carrega pelo ar em alta velocidade. Quando chegam, Hista parece totalmente despenteada e suas asas estão rasgadas pela pressa. Diante da enorme formação de mortos-vivos, Seiya decide que a melhor resposta são explosivos. Hista lhe diz que este mundo não tem aviões nem bombas. Seiya calmamente diz que aprendeu algo novo, então invoca um pequeno meteoro do nada e o arremessa contra a linha inimiga. O impacto causa enorme destruição e aniquila as primeiras fileiras. Hista pergunta de onde veio aquele poder. Ele diz que o viu em uma visão enquanto treinava com Xerxes. Mantendo-se fiel à sua natureza cautelosa, ele não para por aí. Ele invoca outro meteoro, aniquilando todo o exército e salvando a cidade. Após o feitiço, Seiya reclama que a técnica drena seu HP, agindo como se estivesse perto do seu limite. Hista verifica e percebe que ele nem sequer usou 1/4 de sua saúde. Após o fim da missão, Ilulu diz a Hista que não consegue encontrar Mesh em lugar nenhum. Hista tenta acalmá-la, dizendo que Mesh deve estar seguro agora porque o exército de mortos-vivos já foi aniquilado. Mesmo assim, Hista decide que é mais inteligente pedir ajuda a Seiya. Eles vão procurá-lo e o encontram em seu quarto. Totalmente focado em pesquisa de síntese, ele está estudando maneiras de combinar materiais para tornar suas armas e armaduras mais fortes. Para provar que seu método funciona, ele pega uma espada de aço, puxa um único fio de cabelo de Hista e o funde na lâmina. Bem na frente deles, o aço se transforma em uma espada de platina. Hista claramente não gosta que seu cabelo tenha sido usado como material de criação, mas ela deixa passar porque precisam da ajuda dele. A conversa deles é interrompida quando uma mulher aparece com um pacote endereçado a Seiya. Dentro há um grande espelho. O vidro de repente escurece e uma imagem sombria aparece. Um jovem amarrado a uma cadeira. Ambas as garotas ficam tensas e então percebem que é Mesh. Ele está sendo torturado por Deathmagla. O espelho foi enviado pelo próprio Deathmagla. É um dispositivo especial que pode mostrar cenas de longe. Ele quer que eles assistam enquanto ele mata Mesh para se vingar do exército que destruíram.
Pouco antes do golpe final, Death Magala permite que Mesh diga algumas últimas palavras. Mesh aproveita a chance para agradecer a Seiya e diz que o respeita por ter eliminado todo o exército de mortos-vivos sozinho. No momento em que Death Magala se move para acabar com Mesh, Seiya diz a Hista para abrir um portal para o Reino Divino imediatamente. Death Magala ri e diz que a espada de Seiya não pode alcançá-lo de lá. Seiya responde sacando uma espada mágica que pode cortar através das dimensões. Ele balança através da conexão e corta a mão de Death Magala, ganhando um pouco de tempo. Dentro do Reino Divino, Seiya explica a diferença de tempo. Se eles se moverem rápido, ainda podem salvar Mesh. Eles têm 15 minutos aqui, o que é apenas cerca de 10 segundos onde Mesh realmente está. Hista sugere ir a Star para obter a localização exata de Mesh, e ela avisa Seiya para se comportar quando perguntarem. Seiya ignora o aviso. Star os lembra que existem regras que limitam a ajuda direta aos humanos. Seiya responde que tudo o que ela precisa fazer é abrir um portal, o mesmo tipo de apoio que ela dá a outras deusas. Convencida, a grande deusa Ishtar lhes diz onde Death Magala está mantendo Mesh. Seiya então pede a ela para abrir um portal bem na frente de Death Magala, e ela concorda. Eles saltam e chegam no local. Seiya rapidamente conta a Hista o plano. Ele vai lutar contra Death Magala e ela vai resgatar Mesh. Seiya avança primeiro para que Death Magala não possa machucar Mesh novamente. Death Magala instantaneamente levanta um escudo mágico e invoca um monstro de fogo fantasma que só pode ser ferido por gelo. Os feitiços de fogo de Seiya não fazem nada contra ele, e por um segundo parece que ele está em apuros. Então ele muda de tática. Ele usa uma técnica de punho contundente que congela no impacto. Ele planejou isso com antecedência preparando um amuleto congelante. Com o fantasma preso no gelo, Seiya lança chamas novamente e derrota Death Magala. Quando o invocador morre, o monstro fantasma perde seu mestre, fica fraco e é destruído. Enquanto Seiya luta, Hista cura Mesh e o resgate é um sucesso. Assim que Mesh se recupera, ele admite o quão forte Seiya é e pede para se tornar aprendiz de Seiya. Seiya responde que Mesh pode fazer o que quiser, desde que carregue as malas de Seiya. Mesh concorda feliz e diz que quer levar Seiya ao covil do dragão. Ele explica que 16 anos atrás, um dragão celestial uniu Mesh e Ilulu, e lhes disse para se juntarem a um grande herói, derrotarem forças do mal e quebrarem um selo mágico para obter uma arma poderosa. Hista fica animada e diz a Seiya para reivindicar aquela arma para aumentar seu poder. Seiya se recusa a apressar. Ele diz que subir de nível e treinar vem primeiro antes de qualquer outra coisa. Todos eles retornam ao Reino Divino. Lá, eles encontram Ciseus completamente mudado por sua última experiência com Seiya. Ele parou de usar a espada e mudou para a culinária. Seiya pede a Ciseus para treinar Mash nas habilidades de espada, em vez disso. Ciseus concorda imediatamente, feliz em treinar alguém que ele pensa que pode facilmente superar, ao contrário de Seiya. Em seguida, eles visitam Hestiaka, a deusa do fogo, e educadamente pedem a ela para ensinar magia de fogo a Ilulu. Hestiaka diz sim, explicando que é dever dos deuses ajudar heróis que estão tentando salvar um mundo. Antes de prosseguir, Seiya diz a Hista para encontrar um treinador para ele também. Enquanto procurava, Hista literalmente esbarra em Valkyria, a deusa da destruição. Valkyria começa hostil. Ela insulta Hista como uma deusa de terceira categoria, e seu suposto elogio rapidamente se transforma em toques inapropriados. Quando Valkyria ouve que Hista está encarregada de salvar um mundo de Rank S, ela muda para admiração, mas os problemas de limites não param. Observando isso, Seiya decide que Valkyria deveria ser sua professora. Hista argumenta que isso é impossível porque Valkyria é conhecida por matar pessoas instantaneamente se falarem com ela de forma errada. Seiya não recua, ele vai direto e exige treinamento. A raiva de Valkyria explode e ela está prestes a eliminá-lo. Quando Arya aparece, implora para ela se acalmar e explica que Seiya é o herói raro convocado para salvar o mundo de Rank S. Valkyria finalmente cede, mas apenas se puder bater em Arya mais tarde. Depois disso, Arya sugere uma opção mais segura. Adanela, a deusa da guerra, seria uma treinadora melhor. Adanela é extremamente talentosa, mas também muito excêntrica. Alguns dizem que ela é bastante instável. Ela concorda em treinar Seiya e exibe sua famosa técnica da espada eterna. Ela avisa que seu treinamento é tão intenso que seu próprio corpo pode ceder antes de terminar. Seiya não hesita em nada. Mesmo com esse aviso, ele está determinado a aceitar o treinamento dela e elevar seu poder ainda mais. No primeiro dia de treino, Mesh começa a aprimorar sua forma de espada, e já se pode ver progresso, enquanto Hista está levando uma bandeja de comida para Seiya. Ela avista a Adanela sentada lá fora, e curiosa sobre como as coisas estão indo, pede uma atualização. Adanela diz que as sessões estão indo bem, e até ri um pouco de quão sério Seiya é. Ele nunca quer parar e continua pedindo mais exercícios. Bem nesse momento, como se fosse um sinal, Seiya chama Adanela de volta para continuar, provando seu ponto sobre seu foco ininterrupto.
No segundo dia, Rista nota Seiya e Mesh conversando calmamente na cafeteria. Depois que Seiya sai, ela conversa com Mesh sobre a conversa e percebe que Seiya já está moldando o pensamento do garoto com sua abordagem excessivamente cautelosa, que é sua marca registrada em tudo. Mais tarde, quando Rista traz outra refeição para Seiya, ela vê a Danela muito mais arrumada do que antes, cabelo limpo, roupas impecáveis, no geral mais apresentável. Quando Rista pergunta sobre a mudança, a Danela admite que se arruma porque se sente envergonhada se Seiya a vê desarrumada. Mais importante, Rista pergunta se a Danela pode ensinar a Seiya a técnica da espada eterna imediatamente, já que eles estão programados para partir no dia seguinte. A resposta a choca. Seiya já a dominou. A Danela o chama de gênio e diz que ele é o único humano que ela realmente reconheceu. Ouvindo isso, Rista começa a se sentir desconfortável com a rapidez com que as coisas estão acontecendo. No terceiro e último dia de treinamento, Rista vai buscar Mesh e Ilulu. Mesh claramente se beneficiou, seu nível subiu muito, mas Ilulu está chateada porque seu nível não aumentou em nada. Estiaka, a deusa do fogo, lhe disse o motivo. Ilulu não consegue sentir ou canalizar magia de fogo. Você tem que nascer com esse dom, e infelizmente Ilulu não o possui. Eles se reagrupam no saguão com Seiya, que está esperando por Adanela porque ela disse que tinha algo para lhe dar. Quando Adanela chega, ela corre direto para os braços de Seiya e o abraça. Todos congelam, ela se vestiu lindamente e está deslumbrante. Ela confessa que ama Seiya, implora para ficar ao lado dele e até lhe entrega um bolo caseiro que ela assou com amor. Seiya, frio como sempre, diz que não entende os sentimentos dela e chama o bolo de nojento. A rejeição faz a Danela explodir em fúria, quebrando e destruindo tudo ao seu redor. Seiya não reage, ele apenas diz a Rista calmamente para abrir um portal porque é hora de ir. De volta ao mundo de Gilbrand, a equipe inicia sua jornada para encontrar a Vila do Dragão. Ao longo do caminho, eles encontram monstros, mas Seiya os elimina instantaneamente usando uma nova habilidade. Ele pode invocar uma fênix, e o pássaro flamejante varre os inimigos próximos em segundos. O resto do grupo se sente desanimado. Mesmo com o treinamento recente, eles ainda não derrubaram um único monstro sozinhos. Rista tenta ler as estatísticas atuais de Seiya, mas ele as esconde novamente com um blefe. Ele vai um passo além e a provoca, cutucando seus olhos, transformando sua galinha em uma piada. Eles param em uma loja de anões para comprar fontes de luz. Seiya anuncia que quer 500 tochas. Rista se coloca entre ele e o balcão e o convence a comprar apenas 5. Guiados pelos símbolos nas mãos das crianças Dragon King, eles finalmente chegam ao covil do dragão. Há um selo de magia protetora, e o plano é abri-lo corretamente. Em vez disso, Seiya choca a todos ao explodir a porta com seu poder. O moral do grupo afunda novamente. O plano cuidadoso foi ignorado, mas pelo menos o caminho a seguir está aberto. Avançando mais fundo, eles chegam a um portal marcado por um círculo no chão. Uma voz misteriosa lhes diz que para chegar à Vila do Dragão e reivindicar a arma poderosa depois, eles têm que ficar dentro do círculo. Seiya suspeita de uma armadilha. Para testá-la com segurança, ele joga um lagarto primeiro. A criatura salta de volta sem um arranhão, então a equipe entra. Do outro lado, eles são recebidos por Legos, um homem Dragon King da mesma raça de Mash e Ilulu. Legos diz que sua líder, Levi, quer encontrá-los imediatamente. Enquanto caminham, as duas crianças se preocupam em voz alta sobre por que parecem diferentes de outros Dragon King. Legos explica que os Dragon King nascem de dragões e humanos, e dependendo da força do sangue de dragão, uma pessoa pode parecer mais dracônica ou mais humana. Seiya afirma isso sem rodeios para que não haja confusão. Eles são híbridos de dragão e humano com sangue de dragão fraco. Essa franqueza atinge sua confiança e derruba ainda mais seus ânimos. Eles encontram Levi. Ela diz que com a ajuda dos Dragon King, os heróis realmente podem derrotar o Lorde Demônio. Ela concede a Mesh o poder de se transformar em um dragão quando quiser, o que aumenta massivamente suas estatísticas e habilidades. Ilulu pede a mesma habilidade, mas Levi diz que não é necessária porque o papel de Ilulu é diferente e ainda mais importante. Então ela revela a verdade que choca a todos. Ilulu está destinada a se tornar a arma, Exforia, a única coisa que pode matar o Lorde Demônio. Para conseguir isso, Ilulu terá que dar a vida. O grupo fica chocado, especialmente Mash. Levi explica que o clã demônio já dominou grande parte do mundo, e obter Exforia só é possível depois que Ilulu morre. Ela até diz que inveja Ilulu, e os outros dragões se curvam para mostrar respeito ao destino de Ilulu. Depois de algum tempo, Ilulu aceita o que isso significa e diz que fará o sacrifício para derrotar o Lorde Demônio. Rista não consegue aceitar e se vira para Seiya em busca de ajuda, apenas para notar que ele está de lado, comprando sementes de velocidade. Rista implora para ele focar na crise de Ilulu primeiro. Seiya responde com uma voz monótona que Ilulu deveria aceitar seu verdadeiro propósito. Essas palavras a destroem. Ilulu explode em lágrimas e foge.
A cerimônia de sacrifício se transforma em uma grande celebração. Nosso grupo é convidado para um enorme banquete, algumas crianças Dragon King entregam biscoitos a Rista e Mesh. Rista aceita os biscoitos, mas fica de olho em Mesh. Ele pensa que Seiya o está discretamente incentivando a comê-los. Então o momento que todos esperavam finalmente chega, e Lulu deveria ser o sacrifício. A líder dragão explica a regra novamente em palavras claras. Se eles querem a espada mágica, Lulu deve pular em um poço especial. Seu corpo inteiro se fundirá e se transformará na lâmina sagrada. Ouvindo isso, Mesh não aguenta. Ele tenta salvar Lulu, mesmo que isso signifique lutar contra o destino, mas os guardas o bloqueiam. Abalada, Lulu recua e perde sua determinação para seguir em frente. Os guardas são então ordenados a jogá-la no poço. Nesse instante, Seiya avança. Ele derruba os guardas em segundos e diz a Lulu que ela não será sacrificada porque é sua carregadora de bagagem. Rista retruca. Se Lulu não se tornar a espada lendária, como eles podem derrotar o Lorde Demônio? Seiya responde que não há garantia de que a lâmina derrotaria o Lorde Demônio de qualquer forma. Rista na verdade ri e diz, tudo bem, então eles encontrarão outra maneira sem depender dessa espada. Justo quando parece que eles resolveram, tudo dá errado. Os heróis de repente se sentem paralisados. Isso é exatamente o que Levi planejou. Ela tinha um agente paralisante misturado na comida do banquete, sim, até nos biscoitos. Os guardas se movem para jogar Lulu enquanto todos estão congelados, mas Seiya se levanta calmo e firme. Ele vomitou toda a comida antes propositalmente, como uma medida de segurança, então a droga nunca fez efeito. Vendo seu plano escapar, Levi decide enfrentar Seiya pessoalmente e forçar o destino de Lulu. Ela se transforma em um dragão gigante e desce em direção ao penhasco acima deles. Ela se gaba de que suas escamas não podem ser perfuradas, então Seiya não pode machucá-la. Seiya saca uma espada e diz que é a matadora de dragões. Ele explica que se preparou para uma luta de dragões assim que soube que estavam indo para o covil do dragão. Ele aprimorou sua lâmina tecendo o cabelo de Mesh, o cabelo de Lulu. E isso realmente irrita Rista, 100 fios do cabelo de Rista. Seiya avança e ataca Levi, causando dano real. Quando Levi mira em Lulu, Seiya a cobre e a puxa de volta para a segurança. Levi então ativa um colar amaldiçoado em Lulu para matá-la remotamente. Seiya a avisa para levantar a maldição. Ela recusa, então Seiya ataca novamente e corta seu poder pela metade. Levi ainda não desiste, ela se esforça ao máximo e forma uma armadura corporal completa de escamas como uma concha invencível. Seiya engole uma semente de velocidade que comprou antes, pega uma espada sobressalente e intensifica o ataque. Mesmo que os golpes não causem grande dano, ele tem um objetivo diferente, derrubar Levi no poço. Levi percebe e afirma que desfez o feitiço ao largar sua armadura especial. Ela simula uma retirada, fingindo voar para longe. Seiya não acredita. Ele dispara uma enorme explosão que incendeia suas asas, e ela despenca no poço. Enquanto ela cai, o amuleto amaldiçoado em Lulu se estilhaça. Um momento depois, uma espada se ergue do poço. Levi se transformou em uma lâmina. Seiya diz, agora que sua carne é a espada, só precisamos do sangue de Lulu. Ele faz um pequeno corte em Lulu para tirar uma gota de sangue, e na frente de todos, a espada na mão de Seiya muda de forma para a famosa arma sagrada, Exaeon. Dizem que Exaeon é a chave para derrotar o Lorde Demônio. Seiya chama de ganha-ganha. Eles têm uma lâmina sagrada, e Lulu não morre. Eles atravessam um portal depois. Rista percebe que Mesh e Lulu querem conversar a sós. É claramente algo romântico. Ela lhes diz para irem em frente e lhes dá espaço. Rista fica com Seiya e pergunta o que a está incomodando. Aquela espada é realmente a lendária? Ela não consegue sentir nenhum poder dela. Seiya admite que modificou uma de suas próprias espadas na frente de todos para que parecesse a lendária. Ele fez isso para acalmar a todos. Rista se preocupa que eles não possam derrotar o Lorde Demônio com uma falsificação. Seiya diz que encontrará outros métodos e pede a Rista que prometa que não contará a ninguém sobre seu truque. Ela concorda em manter segredo. Quando chegam à saída da Vila do Dragão, um esquadrão dos Cavaleiros Imperiais da Guarda Rosa bloqueia o caminho. Seu líder explica que precisam da ajuda do herói contra as forças do Lorde Demônio no Forte Olga. O comandante dele já seguiu em frente. A equipe diz sim, eles ajudarão. Mas os soldados acrescentam mais uma coisa. Antes do Forte Olga, eles devem derrubar Beelzebub, um dos aliados do Lorde Demônio, que está comandando o exército próximo. Beelzebub é um híbrido de humano e mosca e lidera um enorme enxame de moscas. Os heróis voam em direção ao alvo. Eles avistam uma enorme fortaleza, completamente coberta de moscas, milhares delas. Seiya verifica as estatísticas de Beelzebub e vê a parte assustadora. Sua velocidade é insanamente alta. Eles também veem um capitão liderando soldados num ataque à fortaleza. As moscas continuam a agarrar os soldados, erguendo-os e largando-os para a morte. Mesh está furioso e quer avançar, atacar. Seiya o detém. Ele explica que as moscas são rápidas demais, mais velozes do que o olho humano consegue acompanhar, então uma luta direta agora seria suicídio. Após as perdas brutais, eles encontram a Capitã Rosalie.
Ela inclina a cabeça pelos caídos e então diz que devem continuar a lutar para vingá-los. Os heróis a aconselham a recuar, reagrupar e elaborar um plano de verdade antes que mais alguém se precipite. Após concordar, a Capitã Rosalie conduz o grupo em direção ao Forte Olga para uma reunião de estratégia. No caminho, eles descobrem a razão pela qual as tropas do Lorde Demônio não atacam esta fortaleza. Todos temem o Grande Mestre de Guerra, que é, na verdade, o pai de Rosalie. Sua força é tão renomada que qualquer exército que tente enfrentá-lo seria rapidamente aniquilado. Seiya faz uma pergunta simples. Se o Grande Mestre de Guerra é tão forte, por que ele simplesmente não sai e esmaga o inimigo sozinho? Um dos soldados responde que o Mestre de Guerra não pode deixar a capital por um motivo sério, mas não revelado. Essa resposta apenas deixa o grupo todo ainda mais curioso sobre o que está acontecendo. Antes que alguém se sente, Seiya assume o comando e começa a listar todos os riscos que consegue imaginar, incluindo a possibilidade de inimigos ocultos já estarem dentro do castelo. Eles vasculham de cima a baixo para garantir a segurança. Depois de tudo isso, eles não encontram nada, o que deixa Rosalie irritada e impaciente. Ela diz que a reunião é inútil e declara que ela e o herói simplesmente enfrentarão o problema diretamente. Seiya diz que não há motivo para discutir táticas agora, pois ele está partindo para treinar primeiro. Hista o apoia e explica a diferença de tempo no Reino Divino. Ele ficará ausente do Forte Olga por 1 hora, mas isso equivale a 3 dias de treinamento para Saya, onde o tempo corre de forma diferente. Rosalie ouve isso e explode em fúria. Para ela, parece que Seiya está fugindo quando as pessoas precisam dele, então ela o chama de covarde. Seiya mantém a calma e explica que o treinamento é necessário porque ele percebeu que poderia vencer as moscas, graças à sua velocidade extrema, o que ela interpreta como ele assistindo seus soldados morrerem sem mover um dedo. Hista tenta explicar que eles pretendiam ajudar, mas chegaram tarde demais para impedir o massacre. Mesmo assim, a confiança de Rosalie despenca drasticamente. Hista pede a ela que, por favor, espere 1 hora e oferece suas sinceras condolências pelos soldados caídos. Rosalie recusa e diz que a dor que as pessoas sofreram é cruel de uma forma que um imortal como Hista talvez nunca entenda. Seiya a interrompe e diz que as mortes são culpa de Rosalie, porque ela escolheu atacar sem um plano. Rosalie lança um soco contra ele. Seiya o bloqueia facilmente. Ele diz que acredita na igualdade de gênero, então a esbofeteia. Ela continua a golpear. Ele bloqueia e contra-ataca repetidamente até que as bochechas dela enchem como as de um hamster. Seiya não se desculpa. Rosalie, furiosa e teimosa, grita que irá lutar contra o monstro sozinha. Seiya não a persegue. Ele mantém sua decisão e vai treinar. De volta ao Reino Divino, Seiya explica à equipe por que esbofeteou Rosalie. A escolha imprudente dela ignorou o custo e o deixou irritado. Ele acrescenta que já tem um plano para lidar com as moscas. Ele pergunta a Hista se existe algum deus de armas de fogo ou projéteis que possa ensiná-lo um movimento para superar esse tipo de velocidade. Hista diz que tal deus não existe e honestamente ela ficaria chocada se existisse. Isso os deixa com arcos. Ela diz que há uma opção e o leva para a Floresta Divina para encontrar Midas, a deusa do arco e flecha. Seiya não perde tempo. Ele pede uma técnica que o permita disparar muitas flechas de uma vez. Midas diz que essa técnica não existe. O movimento mais próximo é um tiro especial onde você solta uma flecha, e ela desencadeia uma reação em cadeia para que múltiplas flechas atinjam o mesmo alvo um instante depois. Ela demonstra o padrão para que ele possa vê-lo. Seiya pede a ela para treiná-lo de qualquer forma, mesmo que ela tenha acabado de dizer que humanos não podem aprender. Midas estabelece um teste. Se ele conseguir primeiro criar uma esfera mágica, ela o aceitará como aluno. Seiya então vai até Ilulu e pede ajuda para formar um arco de fogo. Ilulu avisa que isso não é nada fácil. Spoiler, ele consegue na primeira tentativa. Esse resultado surpreende genuinamente Midas, então ela concorda em treiná-lo. Enquanto Seiya está focado nisso, Hista encontra Cércias. Ele a avisa discretamente que o estado mental de Adanella piorou muito desde que Seiya a rejeitou. Adanella está instável, diz coisas assustadoras e continua ameaçando despedaçar Seiya. Hista vai direto para Arya para relatar o ocorrido. Arya mantém a calma e diz para não se preocupar. Primeiro, Adanella não pode matar um herói que está ativamente salvando o mundo. Segundo, mesmo que ela tentasse, Seiya se defenderia. Arya está confiante de que nada de realmente ruim acontecerá. Por volta dessa época, Arya também diz a Masha e Lulu que pode ajudá-los a desbloquear suas próprias habilidades. Hista se opõe e diz que isso parece trapaça. Arya explica que é apenas treinamento. Ela ajuda as pessoas a acessarem o poder que já possuem, não algo de fora. Depois disso, Hista decide visitar Adanella pessoalmente. No momento em que entra, ela percebe que os rumores eram verdadeiros. Adanella está frenética e exige saber onde está Seiya. Hista mantém a voz calma e diz que voltou sozinha, enquanto Seiya permanece no outro mundo. Adanella claramente não acredita nela. Mais tarde, quando Hista parte para avisar Seiya e sugerir que ele deixe a área, Adanella a segue secretamente e encontra o local de Seiya na Floresta Divina. Ela está prestes a atacar quando Seiya se aproxima dela primeiro, totalmente calmo, e diz que ela parece um pouco desarrumada.
Ele até estende a mão e arruma o cabelo dela. As palavras são afiadas, mas a maneira gentil como ele as diz atravessa a raiva dela. Porque ela ainda o ama, a Daniela o perdoa na hora e recua. Rista fica chocada com a facilidade com que Seiya desarmou a ameaça, e Seiya simplesmente retorna ao treinamento, focado no trabalho à frente. Alguns dias tranquilos se passam, e Rista decide que é hora de verificar os juniores e ver o quanto eles progrediram. Ela encontra Mesh parecendo confiante e firme. Ele agora pode transformar qualquer membro, um braço, uma perna, até partes do rosto, em forma de dragão sob comando, em vez de perder o controle. E Lulu também desbloqueou algo novo. Um poder que altera a percepção das pessoas sobre a velocidade do tempo. Para provar, ela testou em Mesh primeiro. Ela desacelera a sensação de tempo dele para que seus movimentos se arrastem, então o acelera para que ele se mova rapidamente e depois o retorna ao normal. Sentindo-se orgulhosa, Rista agradece a Arya pela ajuda com o treinamento deles, prometendo que as coisas devem ser mais fáceis a partir de agora. Ela também menciona que o treinamento de arco de Seiya está indo bem. Arya de repente parece preocupada e pergunta se Rista o levou a Midas. Rista diz: sim, Midas é a única deusa do arco e flecha. Arya então explica a situação. Midas é a divindade mais arriscada entre eles. Seu hábito é sequestrar heróis invocados e usá-los para seus próprios desejos, razão pela qual ela vive na Floresta Divina. Além disso, relacionamentos entre deuses e humanos são proibidos. Se Seiya cometer esse erro, ele será enviado de volta ao seu mundo original, e Gaia Brand não será salvo. Esse aviso acende um fogo em Rista. Ela corre para a floresta para encontrar Seiya e irrompe em uma clareira, deparando-se com uma cena ridícula. Midas amarrou-se a uma árvore e está tentando tentá-lo, implorando para que ele a liberte atirando 3 flechas. Seiya não está interessado. Para parar o flerte ali mesmo, ele crava uma flecha na testa dela. Furiosa, Midas se liberta da corda e redobra a aposta, tentando seduzi-lo novamente. Quando isso falha, ela volta sua atenção para Mesh. Pouco antes de Mesh cometer um erro que não poderá desfazer, Seiya imobiliza a deusa com 5 flechas e encerra a cena. A lição de Mesh termina, e Seiya solta sua frase familiar. Pronto, perfeitamente. O grupo parte para lidar com Beelzebub e sua horda de moscas. Quando chegam à fortaleza, percebem que a Capitã Rosalie já havia se precipitado sozinha. A equipe avança atrás dela para ajudar. Enquanto Rosalie sobe a torre, Seiya decide usá-la como distração, planejando atirar silenciosamente em Beelzebub enquanto a capitã atrai a atenção. Um pequeno deslize, talvez um soldado careca fazendo barulho ou tossindo, os denuncia. Beelzebub mergulha, agarra Rosalie, dispara para o céu e pretende soltá-la de uma grande altura. Sem um tiro perfeito, Seiya diz a Rista, para distrair a mosca enquanto ele alinha suas flechas. O monstro sente o perigo e sobe ainda mais alto para evitar ser atingido. Justo quando Beelzebub está prestes a deixar Rosalie cair, Rista comenta casualmente sobre como o tempo está ótimo, e aquele milésimo de segundo de confusão é o suficiente para Seiya disparar. A flecha acerta, Beelzebub perde o controle, e Rista pega Rosalie, um instante antes do impacto. Pairando acima, Beelzebub ri, que flechas mágicas não podem vencer Seiya. Sua velocidade é mais do que suficiente para desviar de qualquer coisa. E ele já sabe exatamente de onde Seiya está atirando. Nesse exato momento, Seiya dispara várias flechas em ritmo rápido. A mosca se esquiva delas e então Beelzebub congela em choque, notando um buraco queimado em seu peito. Seiya havia transformado aquelas flechas em pássaros fênix em pleno voo. Eles deram a volta por trás de Beelzebub, atacaram pela retaguarda e explodiram, e esse foi o fim do comandante das moscas. Após a luta, Seiya diz que quer que Mesh e Lulu ajudem a trazer alguma felicidade às pessoas, mas ele acidentalmente aniquila todas as moscas restantes sozinho. Deixando as crianças sem nada para fazer, Lulu usa seu truque de tempo para acelerar Mesh, e ele coleta os corpos das moscas num piscar de olhos. Assim que as pilhas estão prontas, Seiya queima os cadáveres para que a área fique limpa. Antes que Rosalie parta, ela lhes conta sem rodeios sobre uma armadura lendária escondida em um templo perto da Vila Israel e diz que Seiya precisará dela para derrotar o Lorde Demônio. Eles seguem para lá rapidamente e entram em uma ruína. A vila foi arrasada. Uma besta demoníaca fez isso, invocada pelo mesmo anão lojista que uma vez lhes vendeu tochas. A mente por trás disso é Kyukupou, um dos 4 reis celestiais demônios. Ele usou o monstro para roubar a armadura lendária, então esmagou a relíquia para que Seiya nunca pudesse usá-la. Rista começa a entrar em pânico. Eles não têm uma espada verdadeira e agora nenhuma armadura verdadeira. Enquanto se explica, o lojista admite que não conseguiria enfrentar Seiya, entra em um círculo de invocação e oferece sua vida para chamar o ceifador, Cross Thanos. O preço não é apenas a própria vida dele, ele também adiciona as vidas de sua família e dos aldeões que já havia matado. A luta que se segue é terrível. Cross é avassalador e Seiya mal consegue sobreviver. Com um timing perfeito, Seiya golpeia o ceifador, fazendo-o se dividir em 2, então grita para Rista abrir um portal para o reino divino para que possam escapar. O alívio dura segundos, Cross pode viajar entre dimensões e os persegue até o reino divino.
Rista pergunta se Seiya encontrou alguma fraqueza. Ele não encontrou, então eles acabam correndo enquanto os deuses tentam ajudar. Cross se regenera, ignora os ataques e derruba cada divindade uma por uma. Até a Danela intervém e ainda assim é esmagada. Seiya tem um plano B. Ele arrasta o ceifador até Valkyria, a deusa da destruição, a mais forte de todas. Pedir com educação não funcionaria. Ela diria não. Então Seiya age de forma indireta e deixa o ceifador destruir uma pintura em que Valkyria está trabalhando. Isso acende a fúria dela. Ela derrota Cross, mas ele ainda não permanece no chão. Vendo que a força bruta não é suficiente, Valkyria usa seu movimento principal, a porta demoníaca guardada de Valhalla que aprisiona um inimigo para sempre. Cross é finalmente selado. O preço é brutal. A técnica drena a força vital do conjurador e mataria qualquer humano que a tentasse. Valkyria começa a sangrar profusamente, mas deuses não morrem, e ela até desfruta da dor. Depois de observar isso, Seiya pede a Valkyria para treiná-lo e ensinar-lhe esse movimento. Ela diz que nenhum humano pode aprendê-la. Eles morreriam na tentativa. Seiya retruca: você não pode saber até tentar. Movida por sua resolução, Valkyria concorda em treiná-lo e diz para ele encontrá-la em 10 minutos em seu lugar. Todos podem imaginar que tipo de treinamento brutal isso significa. Mesh e Lulu partem para treinar com Arya, enquanto Seiya mostra discretamente a Rista um fragmento de armadura lendária que ele pegou. É feito de adamantina, um material incrivelmente resistente. Ele funde o fragmento em sua lâmina e forja Adamantitor, uma espada que é praticamente inquebrável. Pode não ser suficiente por si só para acabar com o Lorde Demônio, mas ainda é um grande trunfo. Rista, emocionada, abraça Seiya e ele educadamente pede para ela se afastar porque há um cheiro ruim. Envergonhada e querendo se refrescar, Rista decide que precisa de um banho. Enquanto se dirige aos banhos, ela esbarra em Cercias, justo quando ele está saindo. Ele aproveita o momento para dizer a ela que a grande deusa Ishtar está procurando por ela agora mesmo, então Rista pula o banho e se vira. Ishtar a encontra e vai direto ao ponto. O grupo deve viajar para a capital de Gaiabrand imediatamente. O último rei celestial demônio está marchando para lá com toda a sua força, e os heróis têm que detê-lo. Depois de expor isso, Ishtar acrescenta uma dica direta. Rista realmente deveria tomar um banho porque ela cheira a vinagre. Rista corre para buscar Mesh e Lulu do treinamento com Arya. Ambas as crianças dominaram completamente suas novas habilidades. Então eles verificam Seiya, que está no meio de uma prática não convencional com Valkyria. Rista começa a agir como uma namorada ciumenta e admite que até fez uma pequena boneca com o próprio cabelo para dar a Seiya. Isso deixa Valkyria visivelmente desconfortável. Ela decide que não vai mais se intrometer nos assuntos pessoais de Rista e Seiya. Mesh e Lulu dizem que a boneca de cabelo foi um pouco demais, mas Seiya ignora a crítica, guarda a boneca e a adiciona ao seu estoque. Rista diz a todos que é hora de partir, mas ela perde um sinal estranho. Seiya não diz sua frase de efeito usual antes de partir. Eles chegam à capital e veem milhares de monstros reunidos para atacar. O comandante demônio, Eraser Kaiser, avança e exige que enviem seu lutador mais forte. Assim que Seiya está prestes a se mover, o grande mestre de guerra aparece, e a luta termina quase instantaneamente. Ele aniquila Eraser Kaiser e todo o exército com uma facilidade ridícula, mal se esforçando. Após aquela batalha rápida, o rei, que não havia sido apresentado até agora, se aproxima para se apresentar aos heróis. De repente, o mestre de guerra age de forma estranha e começa a se sentir mal. A verdade é revelada. O mestre de guerra não pode deixar a fortaleza porque, quando usa seu poder, ele reverte para um bebê. Rosalia aparece rapidamente, ordena que os soldados saiam e somos lembrados de que ela é a filha do mestre de guerra. Ela explica que seu pai foi amaldiçoado pelo Lorde Demônio depois de tentar atacá-lo há algum tempo. Ela pede ao grupo para se encontrar no castelo em 2 horas. Enquanto esperam, a equipe vagueia pela cidade. A capital organiza uma festa da vitória. Rista sugere descontrair em um bar ou cassino. Seiya recusa a ideia. Ele quer se preparar para o Lorde Demônio, já que ninguém mais parece disposto a lidar com isso. Durante a caminhada, Seiya avista um vendedor de ervas curativas e prontamente decide comprar 1000. Rista fica irritada, pois ela tem magia de cura mais forte que plantas. O vendedor a desafia para um teste rápido. Para sua surpresa, ela perde. A erva age mais rápido que seu feitiço. No castelo, Rosalie se abre. Ela implora para que eles recusem o pedido de seu pai para se juntar à missão deles. O mestre de guerra está muito doente, o tempo é curto, e ela quer passar o pouco tempo que lhe resta com ele, relembrando a vida que tiveram juntos. Mais tarde, quando se sentam com o mestre de guerra para planejar um assalto à fortaleza do Lorde Demônio, já havia sido deixado claro que não aceitariam a ajuda do rei. No meio da conversa, um soldado entra correndo. Sobreviventes do exército do Lorde Demônio estão atacando a cidade. Seiya se oferece para detê-los e parte, deixando Rista sozinha com o mestre de guerra. Ele leva Rista a uma capela, onde os deuses são honrados e pergunta por que os deuses existem para sempre.
Rista não tem a resposta? Ele mesmo explica. As almas dos deuses são armazenadas em uma sala especial no mundo celestial onde o tempo não passa. Se uma deusa perde seu corpo, ela é enviada para lá e recebe um novo. Em outras palavras, a alma que anima Rista agora não é a original dela, que está guardada em segurança. Da mesma forma, quando heróis morrem, eles são devolvidos ao seu próprio mundo. O estômago de Rista revira quando ele menciona um artefato amaldiçoado chamado Destruição em Cadeia. Ele apaga almas completamente, sejam deuses ou humanos, então não há retorno. Além disso, o Lorde Demônio forjou uma lâmina chamada Comedor de Deuses, que pode fazer o mesmo, e ele a emprestou ao Mestre de Guerra. O velho admite que quando conheceu o Lorde Demônio, sua inveja por nunca ter sido escolhido como herói era óbvia. O Lorde Demônio o viu por completo e o forçou a jurar lealdade. Então o Mestre de Guerra ataca. Rista se esquiva com agilidade impressionante, mas ele ainda consegue agarrá-la. Enquanto ele está prestes a finalizar, ela grita por Seiya. O grupo chega com Rosalie no último segundo. Ela fica horrorizada com o que vê. Seiya intervém e salva Rista a tempo. Quando o Mestre de Guerra pergunta como Seiya soube vir, Seiya dá sua resposta típica. Ele já havia mapeado todos os resultados possíveis. Bem quando as lâminas estão prestes a colidir, o Mestre de Guerra de repente se dobra, tomado por uma doença avassaladora. Sua força se esvai, seu corpo murcha, e parece que ele está a segundos da morte. Então ele engole o orbe espiritual demoníaco que o Lorde Demônio lhe deu. Em um instante ele é restaurado e mais juventude inunda seu rosto, o poder irrompe através dele e sua velocidade e força disparam tão alto que Seiya luta para acompanhar. O Mestre de Guerra revitalizado, agora jovem, lê os movimentos de Seiya quase imediatamente e começa a contra-atacar cada golpe como se tivesse treinado para este duelo exato. Seiya responde, revelando que estava se contendo de propósito. Pesos pesados nos braços. No momento em que ele os solta, seu trabalho de pé se torna mais leve, os arcos de sua espada se afiam, e todo o seu ritmo muda. Largar os pesos compensa muito, e com essa agilidade renovada, ele avança. Rista diz a Ilulu para lançar um feitiço de suporte rápido em Seiya, mas Ilulu calmamente diz que já o fez com antecedência exatamente conforme as instruções de Seiya. Rista reconhece o padrão familiar. Esta é a rotina super preparada e ultra cautelosa de Seiya. Então o pensamento a atinge com força. Antes de partir, Seiya nunca disse sua frase de marca registrada. Essa pequena quebra no ritual a faz temer que o fluxo usual deles não se desenrole como sempre. A luta se intensifica. Seiya aposta em uma técnica que aprendeu com Valkyria, uma troca brutal. Em um único intercâmbio, ele corta o próprio braço para forçar um resultado espelhado, decepando o braço do Mestre de Guerra ao mesmo tempo. O choque paralisa o velho general por um instante. Seiya avança por aquela abertura e encerra a luta de forma limpa com um golpe de espada decisivo. Quando termina, Rista corre e recoloca o braço de Seiya, unindo-o novamente. Seiya, ainda firme, diz a Rista para curar o pai de Rosalie também. Rosalie recusa. A traição queimou fundo demais. Ela retruca que ele não é seu pai e o chama de desgraça para o Império. A resposta de Seiya é o mesmo amor duro de antes. Ele a esbofeteia. Ele diz a ela que, uma vez que o homem se for, ele não ouvirá uma única palavra, não importa o quão alto ela chore, então que fale agora enquanto ainda há tempo. Rosalie finalmente o confronta. Ela ouve o pai pedir desculpas e dizer que a ama, pouco antes do fim. Mais tarde, espalha-se a notícia de que o Mestre de Guerra faleceu de velhice, e Rosalie assume o governo do Império. Seiya então dorme por 3 dias inteiros para se recuperar. Quando acorda, ele reúne todos e diz que, antes de marcharem contra o Lorde Demônio, eles desfrutarão de um pequeno tempo de folga. Rista e as 2 crianças se animam com a ideia e saem para comprar suprimentos para a celebração. Naquela noite, Seiya sai silenciosamente da cidade sozinho. Quando a hora do encontro planejado chega, ele ainda está desaparecido. Eles vasculham a capital inteira e não encontram nada. Sem opções restantes, eles vão até Star. No escritório dela, eles encontram Aria já em lágrimas. Ela os leva à câmara onde as almas dos deuses são armazenadas, e Star está lá esperando. Star lhes diz claramente: Seiya foi sozinho para o castelo do Lorde Demônio. Rista protesta que não há como o herói mais cauteloso se apressar sozinho, não com a destruição em cadeia por aí, uma maldição que pode apagar sua alma por completo. Star explica que isso não foi imprudência, mas sim proteção. Desde o início, por trás de sua atitude brusca, Seiya os mantinha seguros. Ela também revela o limite que ele atingiu. Desde a Vila do Dragão, Seiya estava no nível máximo. Ele bateu em seu status porque se sentia preso, não conseguia ganhar um único ponto a mais. E nesse limite, ele não conseguia vencer o Lorde Demônio de frente. Por isso, começou a procurar uma rota diferente, tremendo. Rista admite a Mashi e Lulu que Seiya nunca teve a espada Hexation. E agora ele também não possui uma armadura verdadeira. Star adiciona a peça final do quebra-cabeça. Seiya escolheu aprender a arte letal de Valkyria, o portão de Valhalla. Rista diz que Valkyria se recusou a ensiná-lo. Star a corrige. Quando Rista invadiu aquele quarto, Valkyria e Seiya estavam terminando a cerimônia de destruição de Aura.
Após observar a determinação de Seiya em salvar o mundo, Valkyria decidiu ensiná-lo, apesar do custo. Rista, atordoada, pergunta por que Seiya se esforçaria tanto assim. A deusa suprema responde com sua vida passada. 100 anos atrás, Arya invocou Seiya como herói. Ele viajou com amigos, entre eles uma jovem princesa chamada Tiana, sua parceira. Naquela época, Seiya era confiante, relaxado e proativo, nem um pouco cauteloso. Eles lutaram contra o Lorde Demônio daquele mundo. Seiya pensou que havia vencido. Ele nunca verificou a verdadeira mecânica do inimigo. O Lorde Demônio reviveu, ele tinha 2 vidas, e então matou Arya e a princesa Tiana, que estava grávida do filho de Seiya. Arya desaba, culpando-se por aquele mundo. Rista também começa a chorar enquanto a verdade se revela. Ela é a princesa Tiana renascida. Sem perceber, ela escolheu Seiya novamente, e com essa percepção, suas memórias retornam. Star explica que, embora Seiya não se lembre conscientemente, o arrependimento gravado em sua alma nunca o deixou. É por isso que no momento em que Rista o invocou, as primeiras palavras estranhas que ele proferiu borbulharam daqueles sentimentos enterrados. Ele entendeu que já havia sido invocado antes e que isso havia terminado em fracasso. Arya implora a Rista para não ir atrás dele, pois isso quebra as regras. Rista decide ajudar de qualquer forma. Mesh e Lulu a apoiam. Impressionada com a inabalável determinação de Rista, Ishta decide fazer vista grossa e abre um portal direto para o covil do Lorde Demônio. É proibido, mas quando alguém está tão determinado a salvar um mundo, ao chegar ao castelo do Lorde Demônio, percebem que Seiya chegou primeiro e já está usando o portão de Valhalla para selar o Lorde Demônio, mas as coisas de repente tomam um rumo errado. O Lorde Demônio libera sua força total e tenta se libertar do portal amaldiçoado. Seiya avança para forçá-lo a voltar, empurrando com sua lâmina, mas não funciona porque a arma em sua mão não é a verdadeira Exacian. Mesmo assim, ele se recusa a recuar. Ele continua pressionando com uma barragem de golpes, então puxa Aristóteles, a peça personalizada que ele havia feito usando o cabelo dela, e funde essa obra com espinhos de Valhalla. Ao combiná-los, ele cria uma espécie de espada do submundo, e com essa nova lâmina, ele finaliza o Lorde Demônio, deixando os portões engolirem o inimigo por completo. Logo após a vitória, Seiya começa a sangrar muito devido ao dano de ricochete que vem com o poder de Valhalla. Ele se vira para Rista e pergunta sem rodeios por que ela quebrou a lei divina para entrar direto no covil do Lorde Demônio. Ela responde que salvá-lo importa mais do que discutir regras. Se ele morrer aqui, nunca mais voltará ao seu mundo original. Seiya ignora a bronca. Enquanto o Lorde Demônio estiver derrotado, ele não se importa com o sermão. Para salvá-lo, Rista invoca a autoridade divina, uma ordem divina, e começa a curá-lo. Star a avisa imediatamente. Ela já violou uma regra e está prestes a cruzar outra linha dentro do reino divino. Se Rista continuar, a penalidade pode ser severa. Ela pode até perder seu título de deusa. Rista se recusa a parar. Ela diz que aceitará qualquer punição que vier. Ela leva seu poder ao limite. Embora o sangramento continue reabrindo, ela fecha todas as feridas de Seiya no final e toda a equipe comemora com alívio. Rista, sobrecarregada, inclina-se para beijar Seiya e ele a afasta com um soco, rejeitando-a completamente. Nesse momento estranho, Elalu percebe algo aterrorizante. O portão amaldiçoado ainda está presente. As portas rangem e o Lorde Demônio emerge novamente, furioso por um último golpe que acabaria com o mundo. Seiya responde abrindo um portão de Valhalla ainda maior e aprisionando o Lorde Demônio dentro dele de verdade desta vez. A presença do portão deixa claro. Desta vez, o Rei Demônio se foi para sempre. Após esse selo final, o corpo de Seiya desaba, sua saúde despenca e ele começa a morrer. Rista tenta curá-lo novamente, mas sua magia apenas faz seu estado colapsar mais rápido. O próprio portão declara que não pode salvá-lo. Seiya tem que pagar o preço por usá-lo. Rista implora ao portão para poupá-lo, mas ele recusa e lentamente desaparece. As crianças sugerem arrastar Seiya de volta ao reino divino, mas Rista explica que ele desaparecerá no segundo em que ela parar de curá-lo. Então isso não funcionará. Antes de partir, Seiya agradece a todos por estarem com ele até o fim. Ele abraça Rista e enquanto seu corpo se dissolve, ele a puxa para perto uma última vez e diz que está grato por tê-la salvado desta vez. Então ele se vai. Com a batalha terminada, Rista se força a seguir em frente. Ela se despede de 2 novos recrutas que acabaram de se juntar à Cavalaria Imperial, cuja missão é guardar o reino contra o mal. As pessoas fazem fila para agradecê-la por salvar seu mundo, mas o louvor não consegue cobrir sua dor pela morte de Seiya. De volta ao reino divino, ela de repente sente a presença de Seiya, corre para o quarto dele e o encontra vazio. A esperança se esvai dela, e ela afunda na tristeza. Pouco depois, Arya vem dizer a Rista que ela foi chamada para enfrentar a punição por quebrar as regras. No caminho, Arya promete argumentar por uma sentença mais leve. Enquanto caminham para a Câmara do Conselho, a maioria das deusas que conheceram tenta levantar o ânimo de Rista. Todas, exceto Midas, que age de forma estranha, como se estivesse procurando seu próximo alvo.
No conselho, Star primeiro parabeniza Rista por salvar Gaia Brondei, então entrega a punição. Rista deve agora salvar um mundo de rank SS, e não qualquer um, mas o mundo exato onde ela morreu em sua vida passada. Arya protesta, chamando a sentença de injusta. Ela aponta que aquele mundo já foi invadido pelo Lorde Demônio e transformado em um reino demoníaco, tornando a tarefa impossível. Arya até se oferece para tomar o lugar de Rista, mas Star nega o pedido. As condições ficam mais duras. Naquele mundo, Rista está proibida de usar seus poderes de cura, o que significa que ela não pode apoiar o herói que invocar. Mesmo assim, Star diz que acredita que Rista ainda pode salvá-lo. Arya se contém ao perceber que está gritando com sua superior e se força a se acalmar. Star adiciona mais um detalhe. Quando Seiya ativou o segundo portão de Valhalla, ele cancelou o efeito de destruição em cadeia. Isso significa que a verdadeira essência de Seiya não foi apagada. Normalmente, qualquer herói que falha em salvar um mundo nunca mais pode ser invocado para proteger o destino daquele mundo. Mas, neste caso, a grande deusa está abrindo uma exceção especial. Uma folha de papel flutua de cima. É o registro de Seiya. Cada linha de estatísticas foi esvaziada, seus poderes estão muito mais baixos do que antes. Uma coisa se destaca na coluna de personalidade, no entanto. Uma cautela meticulosa extrema que o define mais do que nunca. E é aqui que este vídeo termina. Se você ficou até o final, você é uma verdadeira lenda. Certifique-se de curtir e se inscrever em nosso canal. Além disso, este é o próximo vídeo até um novo.